E a gente começa o Pecuária BR falando sobre pecuária leiteira. Em Castro, no Paraná, o uso de tecnologia tem garantido bons resultados no trabalho com a genética holandesa. A reportagem de Rosa Cabral. Falar da imigração holandesa no Brasil tem que passar os olhos pela história na região de Castrolanda, no Paraná. Nome também do Centro Cultural. O moinho é uma obra de arte ao ar livre e atrelada às raízes do lugar, a cultura leiteira. E o leite é o assunto do empresário Ronald Habers nesta prosa. Falou de produção, tecnologia e resultados do trabalho feito da porteira para dentro. Nos últimos 6 anos, por exemplo, ele disse que produziu mais de 12 mil embriões e está mapeando algumas regiões do Brasil com a genética holandesa. Eu vendo embriões para a cooperativa no Rio Grande do Sul, para cooperativas em Santa Catarina, eu vendo para Bahia, eu vendo para Alagoas, eu vendo para Minas, para São Paulo. Ele convidou a turma para dar uma chegada na fazenda. É um dia de campo e nós também fomos conhecer o gado holandês e quais as tecnologias usadas no rebanho, que vem de uma seleção rigorosamente apurada em mais de 6 décadas. Ronald, qual é o histórico de produção aqui na fazenda? Há 10 anos com 3 ordenhas, a gente tenta intensificar muito a produtividade das vacas, né? A extrair delas o que elas podem produzir. A gente já teve médias mais altas, mas o desafio era muito grande. Hoje a gente está com 320 vacas aí, com 36, 37 litros de média de produção de leite. E a parceria com a Cemex Brasil, como é que tem sido essa relação de confiança, credibilidade e respostas dos acasalamentos? Eu me sinto muito seguro e confortável com os touros deles, né? Vamos dizer, a forma que as provas são feitas, como que essa informação chega para a gente, essa parceria deles estarem presentes na propriedade, a cada período a gente é visitado, faz acasalamento, discute, as novidades são nos oferecidas, a disponibilidade dos touros que a gente gostaria que eles trouxessem, a gente consegue, olha, eu gostaria aquele touro, eles vão atrás e depois no dia a dia dentro da propriedade eles mostram essa segurança e transmitem essa confiança para a gente. Na referência dos touros Cemex, ele usa o programa Immunity, que identifica touros geneticamente testados e selecionados com alta resposta imune e herdabilidade em 30%. E o criador tirou a prova dos 9, fazendo uma comparação com um grupo de bezerras, filhas dos touros Immunity. E o resultado foi surpreendente em várias características. As avaliações foram feitas em 305 bezerras do mesmo grupo contemporâneo. Destas, 94 eram filhas de touros Immunity e 211 de touros não Immunity. As bezerras não Immunity desmamaram com peso médio de 133 quilos, já as filhas de touros Immunity com 139. Resposta de 6 quilos a mais, totalizando ganho diário de 4,2% de peso no desmame. No pacote de estudo, as filhas de touros Immunity mais uma vez saíram na frente, apresentando uma proporção de 12% a menos em tratamentos para pneumonia. Na taxa de mortalidade, houve uma diferença significativa. Por exemplo, as bezerras filhas de touros não Immunity tiveram 6,6% de mortalidade, contra apenas 2,1% das bezerras de touros Immunity. As nossas porcentagens nas enfermidades, vamos dizer, das immunities foi muito inferior às não immunities. Então, são coisas que a gente gosta e precisa que as empresas nos tragam essas oportunidades, consigam nos mostrar as vantagens, a gente aplicar elas e comprovar isso, né? Se a gente espera um resultado 9, vamos dizer, de 1 a 10, 9,
com certeza você tem o 9 ou o 9,5. Né? E o 10 eu não vou dar para eles, que senão eles vão ficar muito mal acostumados, né? Vamos conferir dados do mais recente estudo do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, para o leite produzido no estado. De acordo com o Instituto, a cadeia do leite gerou um faturamento bruto dentro da porteira de R$ 530 milhões e 800 mil reais em 2016, aumento de 16,3% no comparativo anual e o maior da série histórica. Apesar da queda na produção de leite, as elevações observadas no preço pago ao produtor ao longo do ano possibilitaram esse resultado. Para 2017, o IMEA prevê que o valor bruto da produção do leite obtenha um aumento mais ameno de 1,4% ante 2016, estimado em R$ 538 milhões de reais. Assim, o cenário é o mesmo, pois a previsão indica mais um recuo na produção e, com isso, o preço pelo litro tende a se elevar. O valor bruto da produção de 2017 é uma estimativa, mas caso as projeções se confirmem, os pecuaristas poderão encontrar preços mais atrativos para comercializar sua produção, aumentando sua margem tão sobrecarregada em anos anteriores. A captação de leite em março de 2017 aumentou 1,46 pontos percentuais no comparativo mensal por causa da maior quantidade de dias trabalhados em relação a fevereiro deste ano. O preço pago ao produtor aumentou 1,96%, cotado a R$ 1,04 o litro. A oferta em patamares baixos foi a principal causa desse avanço. O leite UHT na indústria desfrutou expressivo aumento de 20%, pautado pela baixa oferta deste produto. Já no varejo, sofreu redução em seu preço de 1,60%, ocasionada pela retração na procura por este derivado. Todas as relações de troca recuaram, com destaque para o milho, de 9%, em virtude da expectativa de safra recorde e da valorização no preço do leite. Vamos conferir agora os preços regionais do leite pago ao produtor, de acordo com o relatório do CPEA. No Rio Grande do Sul, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em abril foi de R$ 1,52, o mínimo de R$ 1,14. A média estadual bruta ficou em R$ 1,34, alta de 0,39% na comparação com o preço pago em março. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,41, o mínimo de R$ 1,04. A média líquida foi de R$ 1,24, registrando alta de 0,37% na comparação com o mês anterior. Em Santa Catarina, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor foi de R$ 1,50. Já o mínimo ficou em R$ 1,14. Média estadual bruta de R$ 1,33, alta de 0,74%. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,39, o mínimo de R$ 1,03. A média foi de R$ 1,23, alta de 0,66% na comparação com o mês anterior. No Paraná, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor foi de R$ 1,45, o mínimo de R$ 1,24, com média estadual bruta de R$ 1,36, alta de 2,63% na comparação com o preço pago em março. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,35, mínimo de R$ 1,14, com média líquida de R$ 1,25, alta de 3,06% na comparação com o mês anterior. Na Bahia, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor no mês de abril foi de R$ 1,28, o mínimo de R$ 1,29, com média estadual bruta de R$ 1,28, alta de 0,28%. Nos preços já descontados o frete e os impostos, valor máximo R$ 1,14, o mínimo de R$ 1,19. A média ficou em R$ 1,15, alta de 0,18% na comparação com o mês de março. No Ceará, o preço máximo do leite pago ao produtor ficou em R$ 1,40, já o mínimo R$ 1,19, com média estadual bruta de R$ 1,32, queda de 0,31% na comparação com o preço pago em março.
Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,35, o mínimo de R$ 1,14. Média líquida de R$ 1,24, alta de 0,07% na comparação com o mês anterior. Em Minas Gerais, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor foi de R$ 1,59, o mínimo de R$ 1,17, com média estadual bruta de R$ 1,40, alta de 2,98% na comparação com o preço pago em março. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,47, o mínimo de R$ 1,06. A média líquida foi de R$ 1,28, alta de 2,82% na comparação com o mês anterior. Em São Paulo, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor no mês de abril foi de R$ 1,49, o preço mínimo de R$ 1,20, com média estadual bruta de R$ 1,38, alta de 1,61% na comparação com o preço pago em março. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,39 e o mínimo de R$ 1,11. A média líquida foi de R$ 1,28, uma alta de 1,64% na comparação com o mês anterior. No Rio de Janeiro, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor foi de R$ 1,39. Já o mínimo ficou em R$ 1,13. A média estadual bruta ficou em R$ 1,26, alta de 1,01% na comparação com o preço pago em março. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,32, o valor mínimo de R$ 1,06. Média líquida, portanto, R$ 1,18, alta de 1,34% na comparação com o mês anterior. Em Goiás, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor foi de R$ 1,45, já o mínimo R$ 1,12. Média estadual bruta R$ 1,32, alta de 2,71%. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,33, o mínimo de R$ 1,01. Média líquida, portanto, R$ 1,20, alta de 2,95% na comparação com o mês anterior. No Mato Grosso do Sul, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em abril foi de R$ 1,41. O preço mínimo de R$ 1,04, com média estadual bruta de R$ 1,23, alta de 6,72% na comparação com o preço pago em março. Nos preços já descontados o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,24, o mínimo de R$ 88. A média líquida foi de R$ 1,06, representando uma alta de 4,03% na comparação com o mês anterior. Bom, nosso assunto agora é o mercado financeiro. Vamos até a Bolsa de São Paulo com a Rafaela Favro. Boa noite, Rafa, para saber como é que a semana começa no mercado de câmbio. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, a semana começa com alta para o dólar diante do real, moeda americana se aproximando ali dos R$ 3,20 hoje. Havia uma grande expectativa na semana passada em relação às eleições para presidente lá na França. Isso também acabou influenciando um pouco o dólar. Hoje, o presidente agora, o novo presidente da França, é de um partido mais de centro. Isso acabou aliviando um pouco as tensões. Também teve a queda no preço do petróleo e do minério de ferro no mercado internacional. Com essas duas commodities em queda, as moedas de países emergentes, como é o caso do Brasil, acabam se desvalorizando diante do dólar. E também tem a questão interna, uma grande preocupação, uma cautela ainda dos investidores à espera da aprovação das reformas, principalmente a reforma da Previdência, que está prevista para ser votada amanhã na Câmara dos Deputados. Com toda essa situação, todo esse cenário de uma certa cautela no mercado, o dólar então começa esta semana em alta, como eu disse, se aproximando de R$ 3,20 e encerra o dia negociado a R$ 3,19 mais 70, uma alta de 0,62%
hoje. Se houver essa aprovação da reforma da Previdência nos próximos dias, a tendência é que o dólar volte a cair, mas por enquanto, moeda americana bem valorizada. Voltamos com vocês nos estúdios em Campo Grande. Obrigada, Rafa. Daqui a pouco traz os preços do milho e também das carnes. Bom, a gente vai para um intervalo comercial agora com imagens dos animais que serão ofertados hoje à noite aqui pelo Canal do Boi, é o leilão virtual da Nossa Senhora, da Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora. São animais da raça Tabapuã. Que será transmitido aqui pelo canal a partir das 8h30, horário de Brasília. As informações no próximo bloco, nós já voltamos. Prossegue em grande parte do país a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa, ainda obrigatória em todo o país, exceto em Santa Catarina. O Ministério da Agricultura já se prepara para a retirada gradual da vacinação nos estados, começando pelo norte. Aqui em Mato Grosso do Sul, a repórter Miriam Valadares conversou com o diretor da Iagro, Agência Estadual de Defesa Animal e Vegetal, sobre essa retirada da vacina no estado. Vamos acompanhar. Campanha Aftosa 2017. Oferecimento Aftobov, reconhecida pelo baixo índice de reação vacinal. Exemplo de Santa Catarina, os outros estados do país trabalham pela retirada da vacinação contra a aftosa. Sobre o assunto, eu converso com o Roberto Bueno, ele que é diretor executivo da Iagro. Roberto, qual que é a importância da retirada da vacinação? A retirada da vacinação, ela agrega valor aos nossos produtos e sobreprodutos do agronegócio. Exemplo, como você disse, exemplo de Santa Catarina, há interesse de alguns estados pela cadeia produtiva de suínos na retirada, pelo valor que agrega a esses produtos. Há um pouco de receio de outras cadeias produtivas pelo fato da dependência entre um estado e o outro, pela cria, pela recria, alguma coisa nesse sentido. Mas temos que partir para isso. Conforme foi dito pelo diretor do Departamento de Saúde Animal na reunião em Pirinópolis, na 44ª COSALF, é um caminho que a gente cruzou a ponte e ela foi implodida, é um caminho sem volta. Então, nós temos que batalhar para isso aí e para tentarmos chegar a ser país livre de febre aftosa sem vacinação, como já é o estado de Santa Catarina. É um caminho, então, para ser muito bem pensado. Vocês estão realizando alguns estudos, ou seja, passo a passo, vocês têm que avaliar todos esse conjunto de ações. Sim, principalmente no fortalecimento das ações dos serviços, né, o incremento das atividades de vigilância e também um planejamento a longo prazo de custo de toda essa operação, porque é uma atividade que envolve um custo operacional alto, pelo fato, principalmente, Mato Grosso do Sul, pelas barreiras, pela fronteira internacional, a quantidade de barreiras que teremos que ter. Então, está sendo feito um estudo muito aprofundado de tudo isso aí. Então, nós temos que ter muita cautela, muito cuidado em fazer um plano estratégico, um plano de ação muito eficiente para seguirmos com a retirada da vacinação. Ok, muito obrigada, Roberto. Miriam Valadares, para o SBA. E ainda falando em sanidade animal, entender como acontece a contaminação do animal e usar de forma correta algumas ferramentas para combater endoparasitas é fator determinante para manter o rebanho livre das verminoses. Sobre esse assunto, Walter Puga Júnior conversou com o médico veterinário da MSD Saúde Animal, Daniel Rodrigues, que falou sobre a prevenção e também o controle da doença. Daniel, nós falamos muito sobre carrapato, os chamados ectoparasitas. Na verdade, o que está fora do animal. Está na pastagem, está no couro do animal, está no corpo do animal. Agora vamos falar de endoparasitas. Então, endoparasitas, né, estão dentro do animal, um pouco mais complicado. Agora,
Toda vez que você faz alguma explicação para a produtora, você traz uma imagem, você gosta de ilustrar. Nós temos aqui mais uma imagem agora que mostra aí essa fase toda, né, da verminose dos bovinos, né, que é considerado um endoparasita. Explica o que está ocorrendo neste quadro, né? O que este quadro mostra? Esse quadro vem para justamente demonstrar a gente aquilo que eu comentei, da não visibilidade. Porque uma parte que está nas fezes são os ovos, a gente não consegue visualizar o olho nu, então é necessária a técnica da utilização do microscópio. A parte que eu tenho as larvas na ponta do capim, que é quando o animal vai ingerir o verme e contaminar, eu também não consigo visualizar de forma clara ao olho nu. Lá no dia a dia, e a outra etapa que o verme ficaria maior, que eu conseguiria ter uma possibilidade de visualização, está dentro do animal. Está dentro do animal, você também não consegue enxergar. Não vou conseguir ver. Então, por isso que a escolha e cada vez mais a utilização técnica desse nível de produto é fundamental. Falamos muito em resistência parasitária, mas pouco entendemos de como usar as ferramentas de forma correta. Né? Nós temos aí uma geração que veio da década de 80, 90 no Brasil com o desenvolvimento das ectonas macrocíclicas, que foram lá as ivermectinas, as abamectinas posteriormente. Depois nós tivemos aí as doramectinas, mas o importante é que ao longo desse período todo o verme aprendeu a sobreviver. E esse é o conceito da resistência. Aumentou a resistência. Esse é o conceito da resistência. É uma lei de sobrevivência. Então, o que é importante nós fazemos hoje? Trabalhar justamente o controle estratégico. Então, hoje como se faz o controle estratégico? Hoje a MSD ela trabalha muito focada em categoria de animal. Então, nós sabemos que os jovens são mais sensíveis, os adultos são mais resistentes. Então, vamos potencializar naqueles que têm uma sensibilidade maior aos tratamentos. Mas animal mais jovem... Maior dosificação, maior número de tratamentos. E tratamentos inteligentes, tratamentos estratégicos. Por isso que nós temos um produto muito importante que é o Solution, uma associação de aba e ivermectina, e ao mesmo tempo nós temos um produto que é o Panacur, que é uma molécula de febendazol. Então, famílias diferentes, com estratégias de acordo com a região, baseado naquilo que nós comentamos do carrapato, que é o clima. O clima é fundamental e se eu quero potencializar o ganho do meu animal, e eu estou falando dele ganhar a pasto, e contamina-se no pasto, eu preciso de ter dosificações melhores no período das águas. Então, o período das águas é importante. No período das águas. O período da seca é importante? É também. Mas o período das águas é um ponto fundamental. Fundamental para essa estratégia de evitar. E é um prejuízo muito grande, né? Muito verminose grande, é um prejuízo grande também. Muito grande. Para se ter ideia, hoje ela causa mais prejuízo do que carrapato, mosca, tudo junto. Agradeço mais uma vez a presença do Daniel aqui conosco. Vamos encerrando essa entrevista. Voltamos ao programa. O Totalmix é totalmente diferente. Ele bate muito bem batido, passa no coxo, não sobra nada. É uma beleza. Então, essa a gente tinha que bater num batedor separado, colocar no saco, passar em cima do trato, para depois ir para o coxo. E como isso sobrava muita comida, que não misturava bem, né? Então, com o Totalmix, a gente aumentou em torno de 10% de aproveitamento com a ração, né? Estou aqui com o João Pedro para falar, dentre outras coisas, do resultado espantoso das exportações de soja até agora no mês de maio, João. 4 dias úteis, 2 milhões de toneladas. E o Brasil está nesse ponto, assim, bom, vamos, supondo que ficasse essa média de 520 mil toneladas dia, temos 23 dias úteis, nós chegaríamos à próxima 11 milhões e meio de toneladas. Com certeza seria o recorde. O Brasil nunca chegou a esse número. Isso é um sinal que alguma coisa está melhorando, Zé. Especialmente na questão de portos. Os portos estão fluindo mais rápido, mais terminais privados. E a China está com um apetite melhor também. Graças a Deus. Esperamos que ela se transforme esse apetite por carne bovina, por frango, por carne suína, também. que também o pessoal está precisando. Agora é importante que, nessa questão que está começando a pipocar coisas diferentes. O Mato Grosso, por exemplo, ele não está mais trazendo volume muito grande para Santos e Paranaguá. Ele está insistindo em Miritituba, jogando nos terminais hidroviários que estão lá. Mato Grosso do Sul também, só tínhamos transporte
Rodoviário, porque aqui as ferrovias do Mato Grosso do Sul não carregam. Começou a boa notícia, vai começar a operar o terminal de Chapadão do Sul para receber não só soja de Mato Grosso do Sul, mas também soja de Goiás, Chapadão do Céu, aquela região sul de Goiás, e vai embarcar com destino a Santos. Terminal fluvial de Porto Murtinho, essa grande expectativa, durante muitos anos falamos nisso. Foi reativado. Foi reativado. A previsão é que chegue a 150 mil toneladas de soja até o fim de julho. Os argentinos estão comprando soja brasileira, processando na Argentina e reexportando soja e farelo de soja e óleo de soja, processando na Argentina, uma operação que no jargão da industrial chama-se drawback, importa matéria-prima do Brasil, transforma em óleo e farelo e exporta a partir dos portos de Rosário. São coisas positivas para o mercado. Hoje o mercado fechou acima de R$70 nos portos brasileiros da soja. Começou a reativar o mercado, começou a criar um pouquinho mais de coragem para o produtor que não estava querendo vender. Mato Grosso hoje você fala em R$60 em algumas regiões, a saco de soja. Mato Grosso do Sul 58, 58,50. Ou seja, começa a respirar. Queremos que isso aconteça com a arroba do boi. Com a arroba do boi, né? Bom, vamos ver então os números da primeira semana de maio. Tivemos um feriado na segunda-feira, então foram 4 dias úteis. Pode colocar na tela para a gente. A balança comercial teve um superávit de 997, quase $1 bilhão, com exportações de 3,5 bilhões e importações de 2,5 bilhões, mais ou menos $1 bilhão, o superávit da balança comercial brasileira na primeira semana de maio. Já já a gente mostra os O acumulado os vai dados. chegar em 22 bilhões já. O acumulado durante o ano até agora deve estar chegando próximo a 22 bilhões de dólares. Ou seja, se há um setor da economia brasileira que está reagindo, são as exportações. E principalmente do agronegócio. O senhor e a senhora que estão nos assistindo são os responsáveis por isso. Algum dia o governo vai dar o devido valor que vocês merecem. Legal. Bom, soja 521 mil toneladas por dia. 2 milhões e 85 mil toneladas no acumulado. Vamos ver então as telas para a gente comentar? Vamos lá. Tá aí, soja 521 mil toneladas, 2 milhões de volume acumulado, 2 milhões de toneladas. E queda, teve queda em relação... Porque o mês passado tinha 5 dias úteis, aqui foi só 4. Essa é a razão da Na semana, né? semana. Então, Na a semana. média diária é maior que a... Carne suína, 2.700 toneladas, no acumulado mais de 10 mil toneladas. Agora, um detalhe importante, Zé, na carne suína é o valor da tonelada, $2.717 por tonelada, ou seja, muito acima do que era o ano passado, que nós estávamos trabalhando com $2.054. Apesar da questão da variação cambial, da valorização do real, mas é um número importante isso. E a carne suína sempre aumentando. Vai ser um outro ano que nós iremos ter uma surpresa muito agradável das exportações de carne suína. Carne bovina, 4.600 toneladas por dia, no acumulado do mês, 18.500 toneladas. No andar da carruagem, se esse volume diário se mantiver, João, vamos chegar perto de 100 mil toneladas. 105, se Deus quiser, se fosse multiplicar 4,6 por 23 dias úteis de maio. Isso seria um número muito bom, seria maior do que maio de 2016, que foi um mês bom, e bem maior do que abril de 2017, que nós fechamos com 70 mil toneladas. Ô João, Legal. com esses resultados positivos, qual que é a expectativa para os próximos meses? Olha, Renata, é importante que haja exportação. Exportação é fundamental para o Brasil, porque nós não temos, o Brasil não tem mercado para toda essa carne, todas as carnes aqui, frangos, suínos e aves. Nós temos que ter a válvula de escape da exportação. Para o país é importante. Com o câmbio, segurando o câmbio, como segurou esse ano, você evitou que a inflação disparasse. A inflação pesou muito no ano passado e esse ano nós estamos chegando na meta, não é no teto da meta, na meta, 4,5%, com chance de chegarmos a 4,1% até o fim do ano. E com isso dá condições para que o governo provoque uma redução na Selic mais acentuada, hoje em 11,25%. Reduzindo a Selic, cria um ambiente um pouco mais favorável, associado às reformas que estão no Congresso, que nós esperamos que aconteçam.
Esse Congresso, por incrível que pareça, vai passar para a história como um dos mais corruptos, pelo menos em termos de corrupção. Nunca se processou tanto parlamentar como esse ano, mas em compensação poderá aprovar as reformas extremamente necessárias para a economia brasileira. Para o país, não é para a economia, para o país, que é gerar emprego, que é a reforma trabalhista, que quer dar um basta no aumento brutal do déficit na Previdência, e também possamos ter uma reforma política também que ajude. Então, nesse momento, o quadro começa a ser um pouco melhor, começa aquelas nuvens que estão tão pesadas no horizonte, começa a aparecer um pouco uma perspectiva de uma economia melhorando, para que nós possamos arrumar emprego para grande parte desses 14 milhões e 200 mil brasileiros que estão desempregados. Bom, vamos ver o desempenho para frango, suíno você já falou, vamos colocar novamente a tela para a gente acompanhar aqui. Exportações de frango por dia, 65 mil toneladas, 65.500 toneladas. 16.400 diária, né? Tá voltando ao contrário aí, né? Está voltando a crescer as exportações de frango. Vamos só inverter, 16.400 o dia e o acumulado 65 mil. Então isso é importante. O frango, o Brasil hoje disputa o primeiro lugar com os Estados Unidos no mercado mundial de frango, de carne de frango. O milho é simbólico, né? 25 mil toneladas por dia. As exportações que vão ocorrer serão a partir de junho e julho, com a entrada da segunda safra. Aí, Mato Grosso começa a colher a partir do mês que vem, dia 10, já começa a entrar milho novo. Possivelmente já a situação na BR-163 melhorar, porque é a tendência natural que as chuvas diminuam naquela região, e com isso o milho vai ter uma válvula de escape que serão as exportações. Hoje, em Mato Grosso, você fala num milho de 13, 14 reais para o produtor, esperamos que reaja, porque esse 13, 14 não remunera o produtor, infelizmente. Tá certo. Ano passado estava muito bom, esse ano está muito ruim. Essa gangorra de muito bom e muito ruim não é bom para ninguém. Bom seria que tivesse um pouco mais de mais horizontal o processo, não tivesse tão baixo, como também não fosse tão alto como foi o ano passado. A expectativa é de ter milho, né? 61 milhões de toneladas de segunda safra. Com isso daria uma produção brasileira estimada pelo USDA e pela Conab acima de 90 milhões de toneladas. Para um país que importava milho há 20 anos atrás, nós produzimos 91 milhões. É o trabalho do senhor e da senhora que estão nos assistindo aí. Parabéns para o produtor brasileiro, ele é competente. Valeu, João. Bom trabalho, Zadão. Vamos conferir agora a cotação da soja em todo o país. Cotações da soja. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento. ROX é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. ROX é a transformação que começa com o melhor investimento. ROX é da FMC. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. E a gente vai para o próximo bloco com imagens dos animais que serão ofertados hoje à noite, a partir das 8h30, horário de Brasília. Transmissão ao vivo aqui pelo canal do Boi, é o leilão virtual Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, em oferta, aí você já acompanha no seu vídeo, touros, matrizes, prenhês e também bezerras. A realização é da Central Leilões e as informações no próximo bloco. Nós já voltamos. Pecuária BR de volta, o nosso assunto agora é a AgriShow 2017, a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola que terminou na última sexta-feira em Ribeirão Preto, São Paulo e, segundo os organizadores, obteve resultado positivo.
Considerada uma das 3 principais feiras de tecnologia agrícola do mundo e a maior e mais importante na América Latina, a AgriShow este ano teve um volume de negócios na ordem de 2 bilhões e 200 milhões de reais, uma recuperação de 13% em relação à edição anterior. O número de visitantes chegou a 159 mil pessoas. No ano passado foi de 152 mil. Além da elevação de 4,6% na quantidade de público, as mais de 800 marcas expositoras nacionais e internacionais ressaltaram a qualificação desses visitantes, formada sobretudo por compradores e produtores rurais de pequeno, médio e grande portes do Brasil e também do exterior. E já tem data para a próxima edição da AgriShow, que será de 30 de abril a 4 de maio de 2018. Puxa, bacana. Boa notícia, né? Vamos agora até São Paulo com a Rafaela, que fez a cobertura para o Canal do Boi dessa feira terminada na última semana, na última sexta-feira em Ribeirão Preto. Rafa, gostou da edição de 2017 da AgriShow? Foi o segundo ano de cobertura. Alguma diferença fazendo a comparação de 2017 com 2016? Olha, Zaidan, teve sim, viu? A gente percebeu, não só eu, mas toda a equipe que estava lá fazendo a cobertura da AgriShow 2017, principalmente essa questão do público que nós vimos aí, houve esse aumento de cerca de 4,5% no público que participou nos 5 dias de feira. Eram realmente dias muito lotados, muita gente participando, e a gente percebeu também uma diferença em relação aos expositores. No ano passado, todos muito cautelosos em relação à economia, às vendas, e neste ano já todos bem mais animados. Então essas foram as grandes diferenças que nós percebemos na edição desse ano da AgriShow 2017, que foi uma edição muito boa, muito proveitosa para todos. Do milho agora, na semana passada uma recuperação. E como é que começa a semana? Como é que ficaram os preços hoje? Olha, Zaidan, os preços realmente tiveram uma alta mais expressiva na semana passada. Segundo os colaboradores do CPEA, o que aconteceu foi uma demanda pontual um pouco maior por milho aqui no mercado interno, e aí com isso os preços subiram. Só que depois os valores já recuaram, o mercado já foi se encaixando. Então a gente percebe que no início da semana passada, valores ainda abaixo de R$ 28,00 a saca de 60 quilos. Aí teve essa alta até o dia 4, depois a semana já terminou com um preço a R$ 28,25 e hoje começa essa semana praticamente estável, sem grande variação. Preço do milho na região de Campinas, R$ 28,22 a saca de 60 quilos. Agora, o mercado futuro teve uma queda, viu? Apesar das boas exportações na semana passada, os preços continuam em baixa, principalmente para os contratos mais longos. Apenas o contrato de maio teve uma alta de 0,21%, negociado a R$ 28,03 a saca de 60 quilos. Para setembro, R$ 27,02 a saca, queda de quase 2%, e é a mesma queda para os contratos mais longos. Novembro encerra o dia a R$ 27,18 a saca e janeiro do ano que vem, R$ 28,57 a saca de 60 quilos. Agora vamos para os preços do suíno vivo, números apurados pelo CPEA lá em Santa Catarina. O CPEA pesquisa os valores do suíno em várias praças produtoras aqui do Brasil. Santa Catarina é uma referência por ser o maior estado produtor. Na semana passada, os preços tiveram essa boa elevação lá em Santa Catarina. De todas as áreas pesquisadas, foi o estado que acabou se destacando porque teve esse valor mais elevado, só que a semana já começa com um preço com uma tendência de queda. O valor não tem uma baixa tão acentuada, fica em R$ 3,60 por quilo, mostra uma certa estabilidade em relação aos últimos dias da semana passada, mas como eu disse,
tendência de queda. Agora, os preços do frango congelado, números apurados aqui no estado de São Paulo, estabilidade desde a semana passada. Os números estão agora em R$ 3,75 por quilo. É o mesmo valor que foi verificado aqui em São Paulo na última sexta e também quinta-feira. E em relação ao início da semana passada, também sem grandes diferenças. O preço estava em R$ 3,76 por quilo, teve apenas uma leve queda, ou seja, um mercado mais estabilizado para o suíno e para o frango. O milho é que teve essa variação em relação à semana passada. Volto com vocês aí nos estúdios em Campo Grande. Tá certo, obrigado, Rafa. Vamos conferir agora a cotação do milho, suíno e frango em todo o país. O Canal do Boi transmite daqui a pouquinho às 8h30 horário de Brasília o leilão virtual da Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora. E quem vai nos apresentar essa oferta, essa grande oferta direto de Araçatuba, na sede da Central Leilões, é João Campo. Boa noite, João. Boa noite, Renata, minha amiga. Prazer falar com você, falar com o Zaidan, com toda a competente equipe da telecomunicação do agronegócio do SBA. Hoje tem uma oferta muito especial, viu, Renata? Nos honra muito, nós somos a leiloeira responsável por praticamente 99% da comercialização do Tabapuã do Brasil e nos honra muito uma oferta qualificada que o Tabapuã da Auxiliadora coloca hoje à disposição de todo o mercado. São aproximadamente 65 animais, 25 machos, 25 jovens fêmeas e 15 novilhas, e de um padrão só de carcaça que é impressionante e focada, alicerçada nos pilares revelados pela seleção, que é a seleção mãe do Tabapuã brasileiro, que é a Água Milagrosa. Eu estou aqui com o Henrique Stoffella, bateu um papo, separamos alguns lotes para apresentar para a nossa clientela. Boa noite, Henrique. Prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Viu, boa noite, João. Boa noite, Renato. Tudo bem? Olha, nós separamos aqui, junto ao nosso trabalho de hoje, alguns lotes que eu creio que são dos principais destaques do nosso leilão. Obviamente, se nós fôssemos falar dos destaques, falaremos dos 48 lotes que temos. Mas a gente sempre pinça alguma coisa para a nossa audiência. Pode colocar o lote número 1 para mim, Fábio, por favor. Aliás, ele já está na tela, que é o Chaves, é o nome dele. Ser produtor, eu acho que sem dúvida nenhuma, se tem um reprodutor que foi unanimidade nas revisões que nós fizemos aqui e com os nossos clientes em contato, que foi anotado, revisado, é um dos lotes mais aguardados do leilão, é esse lote, né, Henrique? Com certeza, João. Esse é um excepcional reprodutor. Nós temos alguns filhos nascidos lá na fazenda desse reprodutor, fora a genealogia dele, o que ele vem apresentando, né? Um filho de viúvo, um viúvo com muita carcaça, numa vaca industrial e na linhagem materna Tarolo. Então, um excepcional de linhagem, uma carcaça muito exuberante, com um detalhe muito grande esse lançamento da barbela que nós temos dele e a correção de umbigo, muita carcaça, a área de olho de lombo dele, peças fortes. Então, acho que um animal muito qualificado para trabalhar em qualquer rebanho no Brasil de repasse. Nenhum touro pesa 1.100 quilos se não tiver uma carcaça muito volumosa. Com certeza. Olha, outro lote que é um dos destaques, e eu gosto de falar sempre de linhagens, eu como zootecnista sempre me aproveito muito das oportunidades que tenho nesse sentido. Lote número 2, Fábio, por favor. Lote número 2, ele é focado em linhagem materna funcional e talvez duas das principais matrizes reveladas pela Água Milagrosa, que é a Coçada de Tabapuã e a Beça de Tabapuã, né? Ele é o neto, talvez, das duas maiores matrizes reveladas pela Água Milagrosa. Com certeza, João, um excepcional garrote. A gente vê a quantidade de couro solto que esse garrote tem, o comprimento, as partes harmônicas, o racial dele. E falando em linhagem, o que nós temos de mais nobre na raça Tabapuã hoje é a Coçada de Tabapuã, que ela é uma filha de Tarolo em uma vaca Jataí.
E na parte materna, a Bessa, simplesmente uma das excepcionais vacas ganhadoras, os filhos ganhadores de muitas pistas no Tabapuã, e com uma linhagem luminismo. Então, extremamente consagradas as linhagens desse animal. Olha, outro touro que é um destaque também, aí já entrando nos reprodutores um pouco mais jovens do nosso leilão, é o lote de número 10. Pode colocar para mim, Fábio, por favor? Porque o lote de número 10, ele é um filho do Landifive de Tabapuã, que é iluminismo. Olha, eu separei esse garrote, Henrique, porque eu vou falar a verdade. Essa linha de dorso que ele tem é impressionante, né? Olha como sustenta esse corpo. Gente, esse touro tem 2 anos, 750 quilos, 38 de perímetro. É um touraço. Com certeza, é excepcional o garrote. Imprime muito comprimento na sua carcaça. Essa linha de dorso dele, ela é muito plana, muito forte. Temos também correção do umbigo desse garrote, uma frente muito exuberante. Uma quantidade de barbela, não tem, para fazer bezerro precoce é o que a gente está procurando dentro do Tabapuã da Auxiliadora. E essa linha de dorso forte é o maior indicativo de rendimento de carcaça. Você quer um animal que vai produzir uma bezerrada, que vai render bastante, vai pesar bastante, que tornar-se-á um boi gordo de alto rendimento de carcaça, está aqui. Esse é o biotipo de animal. Pode colocar outro lote também, que é destaque das fêmeas, Fábio, o lote de número 25, é o penúltimo lote que nós separamos aqui na nossa apresentação, que é a Hanai. Meus amigos, é uma filha do Devadut, que já é revelado pela seleção Tabapuã da Auxiliadora, que vai no sangue do Irapuru. E o Irapuru é praticamente uma exclusividade de vocês hoje. Com certeza, esse reprodutor, o Irapuru, muitos conheceram os filhos dele, inclusive ele nas pistas, e um animal que imprime uma carcaça extraordinária, uma velocidade de ganho de peso extraordinária. Falando da linhagem desse animal ainda, esse reprodutor vai numa vaca fogal e na parte materna tarolo. Então, além de nós termos linhagens nobres do Tabapuã, podemos observar o animal, essa linha de dorso dela, o comprimento, o pescoço lançado, a feminilidade dela, e é o que a gente preza nas nossas fêmeas. São fêmeas que praticamente seus 30 e poucos meses aí, pesando seus 600 quilos. Então, muito bem preparada para parir, são carcaças enxutas, nada de gordura exuberante, muita gordura nos animais, mas uma qualidade extraordinária das fêmeas. Animais que foram preparados para vir à venda a pasto, hein? Pode colocar o lote número 45, que é o último lote desses que nós apresentamos aqui para vocês, amigos ligados pelo canal do Boi, que é um lote das matrizes mais jovens, das futuras matrizes, melhor dizendo, de todo o nosso leilão. No lote 45 nós temos 3 delas com sangue do ínflo, e só para lembrar, o ínflo é tarolo na coçada e uma filha direta do Irapuru. Gente, que novilhada chique, arrumada, bem feita de raça, lote bem montado, muito igualadas as 4 novilhas, né? Certo. Então, a gente olha na qualidade das bezerras, já na desmama da Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, o que a gente vem procurando é esse comprimento, essa harmonia, essa feminilidade das fêmeas, esse pescoço lançado. E são bezerras de 12, 13 meses, pesando praticamente suas 12 arrobas. Então, a gente, além de mostrar a feminilidade, a gente mostra a precocidade do Tabapuã da Auxiliadora. E tudo isso você vai ter acesso daqui a pouquinho, às 20 horas e 30 minutos, aqui pelas lentes do SBA, pelas lentes do canal do Boi. A mesa operadora já está aprontando os últimos detalhes, já estamos linkando também dentro do nosso Facebook, dentro do nosso aplicativo, para o seu smartphone e para o seu gadget que for de sua preferência. Então nós estamos prontos, hein? Estamos afinando o lápis aqui para poder começar o nosso leilão. Henrique, faz um convite especial para o nosso pessoal, para a audiência do Pecuária BR. Tudo certo, beleza. E agradeço a todos, certo? E espero que gostem do evento, gostem dos animais. E o que a gente fez, o que a gente tem de melhor, a gente trouxe para vocês. E obrigado a todos. Obrigado, Henrique. Obrigado a toda a família Stoffela. É daqui a pouco, viu, Renata? Todos vocês estão convidados a ficarem linkados conosco nesse grande evento da raça Tabapuã. Leilão Virtual Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora, daqui a pouquinho, às 20 horas e 30 minutos. É com vocês aí em Campo Grande. Obrigada, João. Bom trabalho para vocês. Sucesso nesse grande leilão. E a gente vai para o próximo bloco com imagens desses animais que serão ofertados daqui a pouquinho, às 8h30. Leilão virtual da Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora. Nós já voltamos. Um dos destaques da Exposebu 2017, que terminou no último final de semana em Uberaba, Minas Gerais, foi a hípica.
hípica construída pela diretoria da BCZ para abrigar provas de cavalos. E esse ano foram 4 raças distintas que participaram ou em exibição ou das provas. Participaram de provas a raça crioula, o quarto de milha e também o manga larga paulista. E ainda para exibição, uma raça importada da Holanda, a Friesian, fez muito sucesso pelo porte dos animais, que são retratados em muitos filmes, Zorro, por exemplo. Enfim, foi um grande sucesso e na hípica eu conversei com o diretor de novela. Você se lembra da novela Pantanal, Ana Raio e Zé Trovão, da extinta TV Manchete, mas na Globo depois, A Casa das 7 Mulheres, uma minissérie, filmes também nacionais. O diretor Jaime Monjardim, responsável por esses trabalhos, é um tradicional criador da raça crioula. Ele participou da hípica na Expo Zebu, eu estava lá, conversei com ele, nós vamos acompanhar agora essa entrevista. Aqui na Vila Hípica da Expo Zebu 2017, nós estamos com o diretor de TV e cinema, Jaime Monjardim, que é um tradicional criador da raça crioula. Como é que você avalia a sua participação num evento novo, vamos dizer assim? O crioulo já esteve na Expo Zebu em 2016, volta agora com outras raças de cavalos também. Como você avalia os resultados dessa hípica na Expo Zebu? Não, primeiro é muito importante ter o espaço aberto na casa do Zebu, né? Na casa do Nelore, na casa do gado, na casa digamos, do lugar mais importante, acredito hoje, né, das exposições ligadas a gado. E poder trazer o cavalo crioulo para cá é um sonho para todos nós criolistas e também a oportunidade de mostrar um pouco o trabalho, que é um cavalo que está muito ligado também com o dia a dia do gado, com o dia a dia das grandes fazendas, né, dos grandes espaços. Então é um presente para nós estar aqui, poder dividir a pista, como a gente dividiu, poder devagarinho semeando, né, um pouco e fazendo as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre o cavalo crioulo. E eu sempre digo assim, a gente na verdade cria esculturas em movimento, né, porque é tão bom você ter o dom de escolher um animal aqui, casar com esse daqui, dali vai nascer uma escultura em movimento, então isso é um presente ainda mais aqui na casa do Nelore, né? Por que a opção pelo crioulo? Sabe assim, na verdade eu consegui um grande presente na minha vida. Quando eu fiz a novela Ana Raio e Zé Trovão, eu fiz o show das raças. Quando eu fiz o show das raças, eu comecei a conhecer um pouco de todas as raças. Aí tive uma paixão gigante, que até hoje eu tenho, pelo cavalo lusitano. Acabei viajando muito, fiz todo um trabalho em cima do cavalo lusitano, mas através do cavalo lusitano eu fui descobrindo as raças descendentes do cavalo lusitano, do cavalo ibérico, né? Foi aí que eu descobri o cavalo crioulo no sul, porque também tem uma questão de funcionalidade no nosso país. O cavalo lusitano ele é muito funcional em Portugal, porque ele tem todo o trabalho campeiro e todo o trabalho dos toureiros, mas quando a gente chega no Brasil, a gente não tem essa atividade. Então o que acontecia? O cavalo fica um pouco mais estacionado. E quando eu conheci o cavalo crioulo, eu tive essa coisa da prova do freio de ouro, de você viajar sempre a cavalo quilômetros e quilômetros e quilômetros, e você vendo o que ele é capaz de fazer no dia a dia do trabalho da fazenda, eu acabo me apaixonei por esse conceito trabalho, conceito animal de trabalho. Você é um selecionador e criador ou você vai à lida também de vez em quando com o crioulo? Não, eu sou um selecionador criador. Eu sou assim, eu quero fazer esculturas em movimento, mas assim, sempre pensando o que é de melhor para as pessoas que utilizam o cavalo. É lógico que é importante você estar em cima de um cavalo, sentar nele e entender o que é um bom cavalo. Óbvio que isso aí eu tenho que deixar para os experts, né? Para os grandes ginetes que estão aí, mas para mim é importante a informação deles, para que a gente possa sempre estar melhorando em termos de genética, em termos de criação. Mas é difícil, não tem uma fórmula certa, né? Tem uma coisa de intuição, tem uma coisa de paixão, de estudo. É muito difícil, demora muitos anos para você conseguir resultados. Você já destacou muito bem a raça pantaneira na novela Pantanal. O crioulo tem planos para colocar essa escultura em movimento
na televisão ou no cinema? Ele sempre está presente, né? Se a gente reparar, quando a gente fez a Casa das Sete Mulheres, os cavalos estavam lá. Quando a gente fez Ana Raiz e Trovão, todas as raças estavam presentes. Eu acho que a paixão aqui é pelo cavalo, independente da raça. Nós somos apaixonados por aquela escultura. Os cavalos são lindos, né? São bonitos, não importa se é crioulo, se é lusitano, se é manga larga. A gente tem essa paixão pelo animal, pela natureza. Então, quando você junta isso tudo, não tem, é um presente dos deuses. Eu sempre digo assim, eu penso melhor no meu trabalho quando eu estou pensando nos cavalos. Quer dizer, a minha inspiração para uma novela, para um filme, é muito maior sabendo que eu vou estar ligando, vou ligar para o que nasceu, o que está... usufruir desse momento me faz muito bem. Como diretor, o que você está planejando, o que está em projeto? Eu estou terminando de montar meu filme, que chama-se O Avental Rosa. É um filme muito forte, que é sobre o amor ao próximo. É um filme que a minha ideia é transformar o Avental Rosa num grande símbolo de ajuda humanitária. E logo em seguida eu estreio uma novela nova na Globo, que é Tempo de Amar, que é uma novela das 18 horas e se passa nos anos 20 e 30. Bacana. E agora você vai conhecer uma propriedade no norte do estado de Mato Grosso que cria a raça Rúbia Galega e mostra também os benefícios da integração lavoura-pecuária na produção. A reportagem é de Valdir Pacheco. O produtor Mário Wolff Filho é pioneiro no norte do estado de Mato Grosso, na região de Nova Canaã do Norte. O pecuarista participa do programa Rúbia Galega, que atende exclusivamente o Grupo Pão de Açúcar. A Rúbia Galega é uma das raças mais tradicionais da Espanha. Originária da região da Galícia, ela surgiu há mais de 3.000 anos. Seu Mário conta que os animais estão bem adaptados ao sistema integração lavoura e pecuária. Além disso, apresentam como característica a docilidade e o ciclo de reprodução curto e abate precoce. Aqui na Fazenda Fortuna, em Nova Canaã do Norte, no norte de Mato Grosso, o produtor Mário Wolff descobriu os benefícios do programa Rúbia Galega no sistema de integração lavoura e pecuária. Aqui nós estamos numa pastagem de integração lavoura e pecuária, onde a gente está semi-confinando essas novilhas rúbias que vão para o programa. Vocês podem perceber que o gado é um gado que está... um gado dócil, um gado bem-estar animal, né, muito importante, que vai chegar uma carne especial na mesa do consumidor. Os benefícios da integração é o trabalho que a rosizense, a raiz, né, faz no solo, né? Então ela melhora os microelementos do solo, ela faz uma aeração no solo melhor, ela descompacta o solo. O sistema radicular, ele funciona, o que cresce para cima, ele desenvolve para baixo. Então ele faz engrossa as raízes também e faz um trabalho muito importante no solo, que em setembro, quando a gente fizer um plantio direto em cima desse solo, nós vamos ter um aumento de produtividade em cima do trabalho que a raiz fez e a matéria orgânica, né, que ela deixa, a palhada que ela deixa em cima do solo. Então o solo fica produtivo, produzindo durante todo esse período e ainda tem um benefício, né, em cima depois do plantio da soja. Valdir Pacheco para o SBA. Agora, preços do bezerro e do boi gordo. De volta à Bolsa em São Paulo. Rafaela Fávaro, como é que foi o fechamento de hoje? Olha, Zaidão, os preços do bezerro seguem em instabilidade em relação à semana passada. Agora os valores do boi gordo tiveram uma queda e uma queda até que bem acentuada se comparado com os últimos dias. Começamos então com os valores do bezerro, números apurados pelo CPEA em Mato Grosso do Sul. Desde o dia 4 de maio, o preço se estabilizou em R$ 1.117,53 por cabeça. O valor chegou a ter uma boa valorização
na última quarta-feira, após começar a semana passada em queda. Depois se estabilizou e vem nesse preço sem grandes alterações nos últimos dias. Agora, como eu disse, o preço do boi gordo começa já essa semana com uma queda mais forte, segundo o CPEA. Até o final da semana passada, os valores estavam acima de R$ 138 por arroba. Agora, já começaram a segunda-feira a R$ 137,70 por arroba. Os números apurados pelo CPEA para o boi gordo são aqui no estado de São Paulo. No mercado futuro, sem uma grande variação, hoje é uma tendência de queda, mas o contrato de maio, por exemplo, ficou estável a R$ 135,73 por arroba, sem grandes alterações em relação à sexta-feira passada. Para junho, R$ 134,85 arroba, aí uma queda de 0,19%, e para outubro, R$ 138,50 arroba, aí a queda é de 0,29%, um início de semana bem negativo mesmo para o mercado do boi gordo, seja um preço do mercado físico ou então do mercado futuro. Agora uma notícia em relação ao mercado externo para carnes aqui do Brasil. Depois de 13 anos, os Estados Unidos voltaram a exportar carne bovina in natura aqui para o país. O primeiro carregamento de picanha chegou nos últimos dias. O Brasil havia suspendido as importações de carne in natura dos Estados Unidos no ano de 2003, após a detecção da doença vaca louca. Bom, atualmente os principais fornecedores de carne in natura, carne bovina in natura aqui para o Brasil são Paraguai, Argentina e Uruguai, justamente pela proximidade, mas nós lembramos que em agosto do ano passado, o governo brasileiro e norte-americano firmou aquele acordo de duplo comércio, um comércio de mão dupla. O Brasil agora pode exportar para os Estados Unidos e os Estados Unidos agora começam então a mandar os primeiros carregamentos de carne bovina in natura aqui para o Brasil. Entre 2014 e 2016, o Brasil importou uma média de 296 milhões de dólares em carne bovina in natura e congelada por ano, o que dá em torno de 50 mil toneladas. Agora temos um novo fornecedor desse tipo de carne aqui para o país. Bom, Zaidan, volto com você agora aí nos estúdios em Campo Grande. Legal, obrigado, Rafa. Até amanhã. Vamos agora, Renata, saber do comportamento de preço do boi hoje. Exato, Zaidan. Bom, houve pouca movimentação, segundo a Scott Consultoria. Vamos saber mais sobre essa análise com Isabela Camargo. Bom, a gente vê um cenário típico de segunda-feira, com pouca movimentação e alguns frigoríficos ainda fora das compras, aguardando uma melhor colocação do mercado para saber como eles vão agir durante essa semana. O que a gente pode observar é que na semana passada a gente teve uma maior oferta de animais terminados e isso colaborou para algumas quedas nos preços, algumas tentativas de compra abaixo da referência para essa semana. Em relação à carne com osso, os preços ficaram estáveis. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Cotações do boi gordo. Oferecimento Topline Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Começar com as cotações apuradas pela Scott Consultoria para uma boiada comum no sul do país, sem alteração de preços nesta segunda-feira. Dá uma olhada nos números da Scott. Já na região norte teve queda de R$1 no sudeste de Rondônia, fechando na região norte, preço Scott Consultoria, sudeste de Rondônia, R$123. Queda no Nordeste de 50 centavos na arroba, no sul da Bahia. E queda de R$2 na arroba, no Maranhão. Região Centro-Oeste, 3 quedas e uma alta. Queda de R$1 em Goiânia, Goiás, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, teve queda de R$2 e queda de R$1 em Dourados, Mato Grosso do Sul, e uma alta de R$1,50 no norte de Mato Grosso. Nas demais praças, tudo igual. Norte do Mato Grosso, R$1,50. No Sudeste, queda de 50 centavos na arroba do Triângulo Mineiro e alta de R$1 na arroba no sul das Minas Gerais. Renata.
Outra fonte de apuração de preços boi gordo à vista é a Rural Business, Aidan, que apura preços para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. A gente começa pela região sul, que inclusive, segundo a apuração da agência, não houve alteração nesta segunda-feira. Região sul, preços estáveis. Nenhuma região teve alteração de preços, segundo a Rural Business. Você vê os números da região norte. Na região nordeste agora, preços estáveis, também sem nenhuma mudança. Centro-oeste também. Goiás, Mato Grosso e também sul de Mato Grosso. Para a gente finalizar, a região sudeste, também sem nenhuma alteração, segundo a apuração feita pela agência Rural Business. Vambora, Zaidan? Bora, Renata. Bom, o Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima segunda-feira, bom início de semana e até amanhã. Aí o chefe Renato Lapenta está chegando agora com o seu Brasil Gourmet. E depois o Adriano Edival traz tudo sobre o leilão que você vai ver conosco hoje à noite. Tabapuã de primeiríssima qualidade. A gente vai embora com imagens do leilão, não é, Renato? Obrigado, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.